Olá, meus queridos alunos do nono ano. A partir de agora, a gente vai dar início às resoluções das questões. Nosso primeiro tópico é falando sobre espaço e forma. Dentro dele, nós vamos ter 11 descritores, ou seja, serão 11 habilidades que a gente vai estudar nesse tópico, tá certo? Mas a gente vai iniciar com o descritor 1. Aplicarei um exemplo aqui, explicando o item passo a passo, a resolução. Em seguida, a gente fará o simulado referente ao descritor, tá certo? Então, a gente vai seguir dessa forma. Eu preciso também que vocês tenham aí em mãos um caderninho para vocês fazerem algumas anotações que serão necessárias, tá certo? Então, bora para a aula. Tópico 1, espaço e forma. Descritor 1, identificar a localização e movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Ou seja, nesse nosso primeiro descritor, nós vamos ter que desenvolver a habilidade de localização e movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço. Perfeito? Para esse descritor, nós temos esse item como exemplo. Quero que vocês façam comigo uma leitura clara, entenda o enunciado e retire as informações que contém nele. É uma questão simples, mas já é para você praticar essa forma de resolver questões. A casa de Maria Rita está localizada entre a Avenida A e a Avenida B, e o número de sua quadra é um número primo. Então, nós temos aqui uma quadra representada, tá certo? E observa o seguinte, é um item que pede a localização, correto? Mas a partir disso também você precisa saber o que é um número primo, tá? Para poder estar resolvendo esse item. Dessa forma, a gente, antes de dar a resposta aqui, de resolver, vamos revisar um pouco sobre o número primo. Você sabe e lembra o que é um número primo? Temos aqui uma definição simples. Então, número primo são os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. Perfeito. Umas observações que a gente tem que ter quando se fala de números primos. O número 1 não é um número primo. Por quê? Porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo, ou seja, foge da definição. O número 2 é o único número par, que é um número primo. Os números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos, perfeito? Então, relembrando aí, com essa revisão rapidinha sobre número primo, ou seja, eu quero que vocês façam essas anotações, tá certo? Então, pausa o vídeo, faz as anotações sobre números primos no caderninho, e aí, se você não estava lembrando o que era, agora que já sabe, volta para a questão e vamos resolver. Eu sei que a casa da Rita está localizada entre a Avenida A e B. Nós temos aqui a Avenida A e a Avenida B. Certamente a casa da Rita vai estar em uma dessas quadras aqui, tá certo? Diz que o número de sua quadra é um número primo. Ora, a Avenida A, a Avenida B. Quem está entre essas duas avenidas? A quadra 6, 7, 8, 9, 10. Então, essas são as possibilidades. Veja bem, a outra informação, mas ele diz que o número de sua quadra é um número primo. Então, vamos, dentre esses números aqui, identificar se tem um ou mais número primo. Número 6, ele é primo ou é composto? Ou seja, 6 tem mais de dois divisores? Tem. Quais são os divisores de 6? Nós temos o 1, 2, 3 e ele mesmo. Então, o 6 é um número composto, não é primo. A quadra 7, o número 7 é um número primo? Vamos identificar quais são os divisores de 7. 7 é divisível por 1, perfeito. Por 2 não, por 3 não, 4 não, 5 não, 6 não, por 7. Ou seja, 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Logo, atende lá a definição de números primos, portanto, 7 é um número primo. Quadra 8. Nós já encontramos aqui, mas vamos só analisar. 8 é um número primo? Obviamente não. Já é um número par e você sabe que número par, apenas o 2
é um número primo. 9 é um número primo? Olha só, muita gente confunde que os números ímpares são primos, tá? Então, não façam essa confusão. Não são números primos aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Quais são os divisores de 9? 1, 3 e 9, tá certo? Então, ele já vai ter mais de 2 divisores. Perfeito? Quadra 10, 10 número par, e o único par que é primo é o número 2. Então, obviamente, nós temos aqui a resposta como quadra 7, tá certo? A quadra em que está localizada a casa de Maria Rita é a quadra 7.